O verme causador da meningite foi encontrado num caramujo coletado no bairro Ipiranga, Nova Iguaçu, na Baixada. E a confirmação foi feita pelo Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz. Salutiel Filó, na tela com mais informações ao vivo. É você, Salu! O verme causador da meningite eosinofílica, Clóvis, foi encontrado em um caramujo coletado no bairro Ipiranga, lá na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A confirmação foi feita pelo Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, depois de uma morte pela doença lá no município no mês de abril. A solicitação de investigação foi feita pela Secretaria de Saúde de Nova Iguaçu. Em abril desse ano, o verme foi detectado em uma espécie conhecida como lolô ou aruá, Clóvis. A infecção humana acontece quando o indivíduo ingere o muco, ou seja, aquela secreção, aquela gosma liberada pelo caramujo que pode estar presente em algum vegetal mal lavado. O principal sintoma da doença é dor de cabeça e, em alguns casos, distúrbios visuais, enjoo, vômito, dormência e também formigamento. Então, para evitar a contaminação, é preciso a lavagem adequada dos alimentos, principalmente das hortaliças, das folhas, são usadas aí nas saladas. É bom colocar de molho no vinagre por um tempo. É muito importante evitar também o acúmulo de entulhos no entorno das casas, sujeiras. É preciso também não jogar lixo orgânico em terrenos baldios para evitar a proliferação desses caramujos. A Secretaria Estadual de Saúde disse que não foi notificada sobre esse caso, mas vai mobilizar uma equipe técnica para apurar com a vigilância epidemiológica lá da cidade de Nova Iguaçu. Clóvis, inclusive, nós temos uma gravação, uma entrevista com uma moradora lá da região sobre essa questão dos caramujos. Vamos ver. Estou fazendo um apelo por vocês, para a Prefeitura da Baixada de São João de Meriti e Nova Iguaçu, porque está um andaço, caramujo africano. Sei que causa meningite e vários outros tipos de doença. E já tentei botar vários remédios, já botei assim, misturinhas e tudo. Não resolve. Cada dia aparece mais, é só chover, que o quintal fica infestado, aí tá na casa do cachorro, comida dos animais, gato, essas coisas. E não sabemos mais o que fazer. Bom, eu também não sei o que fazer, por isso eu chamei uma especialista comigo agora no telão, por favor, a doutora Gabriela Leite de Camargo. Doutora Gabriela Leite de Camargo é médica infectologista. Nós queremos saber se esse foi um caso isolado ou é preciso realmente ter cuidado. Em vários locais do Rio tem esse caramujo, não tem? Boa noite, doutora Gabriela. Boa noite, Clóvis. Prazer estar aqui. Então, não é um caso isolado. O Brasil já conhece esse verme, o Angiostrongylus cantonensis, que é o causador, né, da meningite eosinofílica, desde 2006. E de lá para cá já foi encontrado algumas vezes esse mesmo verme em caramujos. No estado do Rio de Janeiro, esse caso em Nova Iguaçu é o terceiro caso. Nós tivemos 2 casos em 2014 e aqui no Brasil já foi encontrado em 14 estados diferentes. Foi feito agora pelo município de Nova Iguaçu. Eles pegaram alguns caramujos, pegaram 22 caramujos e em um deles eles encontraram o verme. Mas isso não quer dizer que não esteja também em outros bairros, em outros municípios, etc. Estão agora também fazendo investigação em mamíferos, então eles pegaram principalmente ratos, gambás e prés para poder investigar, que eles fazem parte do ciclo da doença, e é algo que tem que ter preocupação sim, como a moradora falou, é um caso de saúde pública, os caramujos não param, né, se tornaram realmente uma peste, e tem que tomar todo o cuidado na hora de pegar esses caramujos. O ideal é pegar com sacola plástica ou luva, deixar eles algum tempo em água morna, fervendo, ou pode deixar em água sanitária, uma parte de água sanitária, 3 partes de água, ou pode deixar em solução de hipoclorito com sal. Então é importante não ter esse contato direto e, como já foi falado, lavar muito bem os alimentos, lavar muito bem as mãos, porque a transmissão ocorre não só ingerindo esses moluscos, mas também com o muco deles que pode passar em vegetais, em frutas, etc.
Eu estou conversando, gente, com a doutora Gabriela Leite de Camargo, que é médica infectologista. Doutora, sabe o que a senhora estava falando? Eu estava pensando aqui. Primeiro, tem como identificar esse caramujo que tem esse perigo, oferece esse risco? E no caso das crianças, daqueles lugares mais vulneráveis, em comunidades, vilas, que brincam, às vezes colecionando, pegando e tal, como é que a gente vai se prevenir diante desse quadro, doutora Gabriela Leite de Camargo? Então, não tem como nós, olhando os caramujos, fazer uma diferenciação em qual está infectado, qual não está infectado. Foi identificado através de exame parasitológico, então tem laboratórios envolvidos, principalmente o laboratório da Fiocruz, e teste genético que conseguiu identificar que realmente eram esses vermes que estavam contaminando um caramujo. Então, assim, olhando a gente não tem como. Inclusive, teve uma pesquisa que foi feita no Parque Pedra Branca, em Jacarepaguá. Eles pegaram caramujos, eles encontraram que 6% dos caramujos do Parque de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, estavam contaminados. Então, a gente vê que o perigo é muito grande, né? Em relação às crianças, principalmente as pessoas mais vulneráveis, as pessoas que trabalham em hortas, hortaliças, diretamente na terra, onde tem esses caramujos, infelizmente, não existe vacina, assim, não existe algo que a gente possa fazer em relação a medicamento para prevenir. A prevenção realmente tem que ser os cuidados diários, isso que a gente estava conversando. Quando entrar em contato, não ter contato direto, então sempre com luva, saco plástico, não ingerir. Parece que o caso que teve um falecimento, né, no dia 22 de abril em Nova Iguaçu, parece que foi ingestão direta de um caramujo de água doce. Então, assim, não ingerir nada desses caramujos e sempre cuidado com frutas, hortaliças, etc. Dá tempo, doutora, de identificar o sintoma e impedir ainda um quadro mais grave? Já instalado o problema? Sim, sim. A pessoa instalada, o problema precisa procurar o médico, né? Precisa de cuidado médico. Em geral, dor de cabeça muito forte é característico, febre forte também. Pode ter parestesia, que é uma sensação de formigamento nos membros, uma sensação de pressão nos membros, como se fosse uma cãibra, pode acontecer também. E o médico vai ter todo o cuidado, principalmente com os sintomas, mas também para impedir que fique algo mais grave, como a perda de visão, a perda de movimentação e até mesmo o óbito, como infelizmente aconteceu. Doutora, só um pouquinho que eu vou chamar o Salutiel Filó, meu colega, ele tem uma pergunta para a senhora. Ô, Salu, eu gosto muito das suas perguntas. Faz uma pergunta para a doutora Gabriela, por favor, Salu. Doutora Gabriela, muito boa noite. Meu questionamento é o seguinte, né? A meningite transmitida aí pelo caramujo é a mesma meningocócica, aquela viral que transmite de ser humano para ser humano ou não? É um outro tipo de meningite? Não, é outro tipo de meningite. A meningite pelo caramujo é uma meningite causada por um verme, que é o verme Angiostrongylus cantonensis, e tem características diferentes das meningites, tanto virais quanto bacterianas. E para a gente fazer a identificação dessa meningite, a gente tem que fazer uma punção lombar, que a gente pega o líquor da coluna, para ver se tem uma infecção na meninge, que é a membrana que envolve o sistema nervoso central. Então, são diferentes, não existe risco de transmissão pessoa a pessoa, o risco é só quando a pessoa tem contato com esse verme. É bem diferente, assim, o diagnóstico é diferente, o tratamento é diferente e não tem transmissão pessoa a pessoa. Muito bem, a senhora é muito clara. A senhora já deu aula? A senhora é didática. Muito bom ouvir a senhora, viu? Obrigada.